Estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano Estratégico, aos sábados, às 9 da manhã, para começar o fim de semana em grande. Muito bom dia, bem-vindos ao Plano Estratégico com o Raul Ribeiro, João Márcio de Matos e com o convidado de hoje, Agostinho Silva, diretor do JM, e na versão masculina de Celina Pereira, GMM, Ricardo Relvas. Muito bom dia! Bom dia! Bom dia! Animados então, e com muita chuva ou com pouca chuva? Aqui dentro não. Aqui dentro não, felizmente. Então, o que é que se passou esta semana em termos... Temos muito para que falar. Temos muito, mas vamos começar por dar aqui um grande abraço ao nosso amigo Ricardo Relvas. Que hoje faz de Celina. Que hoje está a fazer... Exatamente. Não foi homenagem ao Dia da Mulher. Nosso retardado. Exatamente. E aproveitar para explicar para quem não nos tem ouvido, que a Celina Pereira está a participar até o dia 27, salvo erro, numa peça de teatro, Os Gladiadores, com o TEF. Exatamente. Não há luta na lama, mas é capaz de ser interessante. E não percam a oportunidade de dar a força. Exatamente, não é uma versão de Kurt Russell, mas é quase. Por isso, ora, temos com este tempo quase de bloco que temos tido na região, poderemos falar em bloquistas ou não? Bem. Isso, em bloco tivemos esta semana chuva em bloco, vento em bloco e Paulino em bloco também. Ou bloco em Paulino. Mas vamos ouvir a opinião abalizada do Agostinho sobre o novo líder do Bloco de Esquerda. Olha, muito bom dia. O Paulino Ascensão é uma pessoa que me diz bastante, porque eu tive o grato prazer de conhecê-lo já lá vão mais de talvez uns 15 a 20 anos. Ele foi estagiário na redação do DN, onde ele lá estava também, e lembro-me perfeitamente dele, que era um rapaz perfeitamente pacato. Agora está muito assim mais afoito, também é daquelas companhias em Lisboa. Deve ter estremecido um pouco mais, porque na altura era mesmo bastante pacato. Sei que depois foi para a Câmara de Santa Cruz, como técnico, como na contabilidade, salvo erro, porque acho que é a área em que ele... Economia, não é? Economia, acho que é bom nessa área. E depois disso veio para a Câmara do Funchal, foi contratado, e aos poucos começou a meter-se nestas coisas da política, e também da mesma forma sempre suave. Agora já é o líder do Bloco de Esquerda, portanto só pode estar de parabéns. Já não é tão suave agora. Sim, já vai levantando. Ele ficou um bocado agreste e foi ao ser agreste que se calhar ganhou. Eu li a primeira entrevista que ele deu depois de ganhar a liderança. E ele disse lá uma coisa, entre outras, que me deixou bastante curioso. Ele disse que nada disto seria possível sem o apoio da senhora Guida Vieira, que diz ele é uma lenda viva. O que eu pensei foi que se ela fosse uma lenda morta, eu penso que o apoio não teria sido muito útil. Era mais difícil. Era um pouco mais complicado. Mas fiquei a saber que a senhora é uma lenda viva. E esteve ali a controlar o Paulino e a controlar o Roberto Almada em simultâneo. Mas este episódio da Ascensão, do Paulino Ascensão, tem tudo a ver com... desperta-nos, mesmo nós jornalistas que andamos obrigatoriamente atentos a tudo o que mexe na política aqui doméstica, e ver os pequenos partidos. O Bloco de Esquerda está um pouco acima dessa classificação dos pequenos partidos, mas em que se vê pequenos fenómenos que depois, dependendo da notoriedade e da visibilidade que têm na comunicação social, depois acabam por surpreender nos atos eleitorais, aproveitando-se de uma determinada circunstância. Não é o caso do Paulino Ascensão, mas é o caso do Bloco de Esquerda, que já sofreu esse para baixo e já sofreu para cima, porque já desapareceu e já se reergueu. E aquilo que eu acho interessante é ver
e chamar se calhar a atenção dos nossos ouvintes para fazerem o exercício que eu e os meus colegas na redação vamos fazendo, que é, se repararem, para o ano há eleições. E mais do que umas. Mais do que uma, são 3, mas aquelas eleições onde vai ser permitido por algumas pessoas se colocarem-se em bicos de pés, e isto não é uma boca para ti que tu és. Eu com 1,5 m, não é? Aí está. Mas é nós vamos assistir, e já começámos a assistir, se vocês estivessem atentos aos nossos mails, aos mails que nós recebemos de partidos ecos e de agrupamentos de não sei o quê, de gente que até já não é uma fotografia. Portanto, a ideia é ir vencendo pelo cansaço e habituando as pessoas, porque depois nunca se sabe, chega a hora de votar. E o que é que acontece? Como as pessoas estão normalmente irritadas com o partido A, o partido B, o partido C, e vingam-se e escolhem aquele voto que menos. Protesto. E então é um voto de protesto e escolhem aquele que. O rapaz que se apareceu ontem na foto é exemplo, capaz de ser boa ideia. O último resultado do Bloco em termos regionais foi um bocado do vento em termos nacionais, ao reboque dos termos nacionais. Sim, claramente. E com todo o mérito daquelas senhoras que parecem sempre mal dispostas, mas elas divertem-se à brava. As gêmeas. As gêmeas Mortáguas E a Catarina. E a Catarina. A Catarina vem do teatro. Exatamente. Era uma boa parceira para a Celina. Celina e Catarina. E Catarina. A Catarina Martins vai na linha da oratória dos antigos oradores de parlamentares. Dá ênfase a essa faceta de falar bem e de... Eu acho que é mais da comédia grega. Também um pouco trágica, não é? Mais tragédia grega, talvez, às vezes. Mas não deixa de ser, para mim, um dado preocupante para quem é do Bloco. Como é que o Paulino vai gerir à distância? Porque vai continuar, em princípio, como deputado. Olha, tem o bom exemplo do Carlos Pereira, pode aprender com a gestão. É um mau exemplo. Carlos Pereira. Exatamente. Isto hoje tem pós-produção. Foi você que disse Carlos Pereira? Resposta errada. Não, mas é bom que o Paulino não siga o exemplo desse, pelo menos a forma. Há o antecedente também do José Manuel Rodrigues. Se bem que o José Manuel Rodrigues, se bem me Estava lembro... a ver que este programa não falava do CDS. Fui, ainda vai ter que dar. Não, mas estamos a falar dos... Mas é um partido. Não, mas como estamos a falar dos partidos acima de pequeno partido, Tá bem. ainda não descemos na escala para chegar ao CDS. Sim, ainda temos que descer um mais bocadinho. alguns degraus. Mas o José Manuel Rodrigues, se bem me lembro, deixou de ser deputado na República, mas regressou à Assembleia Legislativa Regional, na altura. Carlos Pereira também o fez. Sim, mas o Paulino não sei se ele pode voltar, porque ele não tem. Não fez parte das listas. Ele não tem, ele continua tem esse dilema. Continua como deputado na República e não está cá no terreno a fazer o Bloco crescer ainda mais. Vem para cá, deixa de ter a visibilidade que tem atualmente e não tem lugar na Assembleia Regional. Portanto, isso aí pode ser complicado. Mas será o Paulino Ascensão um líder carismático para a população em termos regionais? Define carismático. Carismático, popular, que tenha uma imagem que as pessoas digam é naquele senhor que eu vou votar. Não penso que seja por aí. Não. Há de ter outros argumentos e tem que ter, porque senão tem havido um pedaço complicado. Eu noto uma tendência preocupante nos políticos regionais que se querem impor, Para o populismo. que é ir para as redes sociais, nomeadamente para aquela pérola que é o grupo Ocorrências da Madeira no Facebook, e vão lá, acham que é uma excelente ideia ir lá fazer posts. E o Paulino é um deles. E quem é que é mais? Quem é que também tem posto umas coisas por lá? Alguém do PS, já não me lembro quem, desta nova vaga. Algum ausente? Já não me recordo quem, mas também já vi. New Wave. Não sei quem foi. Não foi o Emanuel Câmara, porque esse não fala. Portanto. Mas foi um desses. De qualquer maneira, eu sugeria que deixássemos o doutor, não sei se é o doutor Paulino, se é o professor Paulino. Professor Paulino só não um pouco...
Não, eu sei que ele é bom profissionalmente na área da economia e na área da gestão, pelo menos ao nível autárquico, porque passou por 2 grandes autarquias e esse mérito ninguém lhe pode retirar. Naturalmente. Tem outro grande mérito que é dentro de uma pequena organização, de um pequeno partido, como é o Bloco de Esquerda, aqui na Madeira, e teve um mérito de lá chegar, portanto, alguma coisa, e para além da boa impressão que ele pessoalmente me causou quando fez uma experiência pelo jornalismo. Não deve ter gostado muito, porque nunca mais voltou, nem apesar de agora estar um pouco dependente do mediatismo, claro. e de fazer um certo esforço à maneira dele, o que é de louvar, porque se ele tentar imitar alguém, como é no caso da ausência que vai ser notada em Lisboa, mas também penso que o trabalho que ele tinha a fazer já fez. Agora essa opção pela divulgação das suas ideias em alguns fóruns que eu pouco ortodoxos, nem esqueci o que é. E apesar de já termos dado mais tempo de antena do que aquilo que o Bloco de Esquerda percentualmente merecia neste programa, não podia deixar de encerrar o tema com acho que a justíssima homenagem ao Roberto Almada. Gosto ou não, prefiro-se ou não os ideais do Bloco, o Roberto Almada fez um percurso muito meritório, de muita dedicação, e acho que é uma figura que merece o nosso aplauso pelo que deu à política regional, à evolução do processo democrático na Madeira. Portanto, Roberto Almada, muitos parabéns para merece uma salva de palmas. E merece uma salva de palmas. Já foi, mataste um mosquito. Eu acrescentaria, por acaso não me tinha lembrado dessa justa referência ao Roberto Almada. O Roberto Almada, por exemplo, também despertou-me sensações diferentes por causa da postura que ele adotou na sua frequente intervenção que lhe era devida enquanto líder do Bloco de Esquerda. Primeiro porque o via falar de manhã e à tarde, e ele tanto falava de saúde como falava de desporto, e isso fazia-me um pedaço de confusão. Faz-me confusão que alguém seja bom em tantas áreas, mas como ele era de um partido que tem poucos recursos, havia que se desdobrar. Mas depois, particularmente conversando com o Roberto Almada, nós notamos que estamos presente uma personalidade, uma individualidade da nossa política que sabe o que diz, e eu até ele nem é aquilo que, pelo menos para mim, não é aquilo que transparece quando se empenha politicamente, e portanto é um bom conversador, sabe ouvir, ao contrário daquela aspereza que pelo menos que eu detetei em algumas intervenções políticas, e com uma agressividade, com uma tonalidade acima do que é razoável. Sem dúvida. Mas é um homem de bom senso. Considero que o Roberto Almada tem uma característica que não é despeciando, apesar de muita gente achar o contrário, num político, que é o sentido do humor. Essencial. E quem o conhece sabe que sim. E parece-me que falta um pouco ao Paulino Ascensão. Pelo menos por algumas trocas de comentários que já tive a oportunidade de manter com ele, o sentido do humor não mora ali. Sim, também não creio que isso seja o... Não abunda. Isto soa mal dizer que não abunda. Mas a verdade é essa. Mas vamos então deixar o Bloco, a não ser que mais alguém queira blocar. Depois deste coisa. Tempo todo do Bloco, é tempo mesmo de falar sobre o tempo. Não vamos falar sobre o tempo. Não. Okay. O tempo é aquela conversa que nós todos temos no elevador. Como é que dá o o desbloqueador de conversa, chamado desbloqueador de conversa. Eu só não faço o comentário do tempo no elevador como desbloqueador nas situações em que já dei um traquinho. Pois, os tracos são os melhores bloqueadores. É das melhores coisas para fazer num elevador quando estamos sozinhos. O problema é quando a porta abre. Mas depois, quando a porta abre logo a seguir e entra alguém e está aquele odor nauseabundo no ar, é que é bom para começar logo a conversa. Estes pequenos, pá, são uns porcos, vêm para aqui se largar, a minha senhora já veio, pouca vergonha.
Isso é meio complicado. Pois é complicado. Mas, Então qual era o tema que sugerias, já que tens de passar por porque, cima do porque nós, carnaval? por várias vezes nos tem acontecido, entusiasmamos-nos, porque as palavras são como as aguardentes velhas, que começam e nunca mais acabam, senão quando se vê o fundo da garrafa, e temas prementes e importantes acabamos por deixar de parte. E o tema que marcou o dia de ontem, acho que devíamos tratá-lo já, porque tem pano para mangas e que tem a ver com os chequezinhos de 100 euros. Para os hortaliças. Os chequezinhos da agricultura que têm vindo a ser e vão continuar a ser distribuídos. Mas se calhar, Márcio, tu podias dar-nos, principalmente aos nossos ouvintes, um panorama geral do que vai ser a coisa e o que é que pode importar do que está sendo. do que está sendo a coisa e o que é que isso importa em termos de dispêndio global. Dispêndio global. Olha, vamos lá ver. Bem, eu desculpem esta interrupção, mas Força. Tenho que fazer aqui, puxar aqui dos galões. Este tema veio ontem na primeira página do Exatamente. JM. Prontamente E como desmentido. como já devem ter reparado, hoje, sábado, é novamente o tema de fundo do JM e já lá está quantificado que isto da brincadeira vai nos custar 1 milhão de euros e que foi esta distribuição muito generosa, apesar do valor não ser muito significativo, mas o número de pessoas que alcança é um pouco limitado. Acabam-nos por levar para um valor. Agora, o que aqui pode estar em causa é saber que critérios que... Aí está, eu caminho, com o meu quintal, será que tenho direito a 100 euros? Não. Vocês não devem ter lido Tem de estar escrito no IFAP. a regulamentação, mas está lá, dá para tudo. Por aquilo que nós e o Miguel Silva ontem explicou, na sexta-feira explicou como é que se poderia aceder a isso. Para já, a principal regra é que se teria que ter candidatado o ano passado no âmbito do IFAP. Os apoios comunitários. É a base, é a base. Mas Basta estar registado. no registado. Mas, se repararem, tem lá umas linhas muito interessantes. Por isso é que não tive tempo de mandatar ninguém a se candidatar aos meus 100 euros, mas tenho essa possibilidade. Literalmente na reias, porque é mesmo assim. Porque há duas linhas, uma que diz se não tiver inscrito por qualquer razão, não constar da lista, não há problema, é só reclamar e vai ser incluído na lista. Mas se qualquer agricultor de última hora não tiver tempo, não tiver possibilidade de lá ir reclamar um cheque, pode mandar uma interposta pessoa. Portanto, penso que está tudo coberto. Portanto, no fundo, virtualmente qualquer pessoa consegue lá ir os 100 às aéreos. reuniões. Pode-se arriscar a ficar numa foto de um partido que não queira, ou esse. Mas não é bem isso que as pessoas procuram. O que eu acho mais interessante é o intermediário. O intermediário é uma casa do Casa do povo. ou uma EPSS. Que interessante. São as casas do polvo. As casas do povo. Mas não será para as casas do povo conhecerem melhor o território? Conhecem bem o território. Principalmente no Laranjal. No Laranjal. Mas a Casa do Povo à cabeça já leva uma comissão. Uma comissão que pode ir até 25% e não os 25%. É fazer a caixa. Pode ir até 25% e não 25%. Ou seja, quem souber negociar leva os 25%, mas quem não for menos afoito leva Mas só. como estas coisas são todas transparentes, Muito. é óbvio que algumas casas do povo só irão até os 24%, Por aí, 23%, alguma que se tenha portado mal, 22%, mas pronto, de resto. Mas pelo que parece, estas sessões de entrega de prémios, que este é um prémio agrícola de apoio à aquisição de adubos e outros bens necessários, Reticida também, reticida provavelmente, Reticídios, tem sido muito concorrido, pelo menos naquelas que eu tive conhecimento, nomeadamente em Santana, no Arco e em São Jorge. O problema não foi a fraca adesão, foi a excessiva adesão, porque correu a voz, ou alguém fez saber que iriam entregar prémios de 100 euros e obviamente que o comum agricultor, ouvindo dizer que irá receber 100 euros para apoiar a sua atividade, aparece estando inscrito ou não estando inscrito no IFAP.
e parece que a situação obrigou o Sr. Presidente do Governo Regional a se colocar no papel incómodo de ter de explicar aos não contemplados o porquê da não contemplação. É óbvio que este tipo de situação, estas sessões de entrega de prémios, não vale a pena dar muita volta à questão. Isto tem intuitos eleitoralistas óbvios. É difícil não ver aí, seja qual for o ângulo que se observe, só não digo descarada, porque é revestida de um certo secretismo que injustificável. Mas esse secretismo denuncia o próprio. Denuncia que é uma declarada caça ao voto. Portanto, por aquilo que vocês já estão a dizer, por aquilo que qualquer leitor minimamente inteligente pode depreender, é que toda a gente todos quantos vão ficar surpreendidos serão todos, menos os partidos políticos e os governantes ou autarcas de todas as cores. Porquê? O que se passa com este caso é na prática, e agora nós na Madeira já temos câmaras e juntas de freguesia de todas as cores. São como os avisos meteorológicos de todas as cores. Nós assistimos, só que costuma ser 15 dias antes das eleições, manobras deste género, em que até juntas de freguesia fazem esse tipo de aproveitamento E até há casas do povo que têm relações demasiado íntimas com juntas de freguesia. Sem proteção. Mas é assim, toda a gente vai ficar surpreendida com isto, menos esses partidos. Eu francamente não estou surpreendido. Claro, o que surpreende aqui é a distância que estamos, distância. Mas é óbvio que tudo isto, a política na Madeira está um pouco diferente, está mais agressiva, é preciso mexer-se, e o que se passa é que toda a gente está a movimentar-se. Outra coisa que também, apesar disto ser um programa que não pretende ser assim muito pedagógico, pouco, mas é bom que se perceba que o fundo, a origem deste apoio é algo de positivo, é algo que tem o seu lugar, se não for desvirtuado. Mas o problema é precisamente esse. Estamos a falar de pessoas, de pequenos, médios e grandes agricultores que recebem todos o mesmo apoio, sem ir. Ora, um agricultor com 3 hectares recebe o mesmo que um agricultor com 300 metros quadrados. Não, com dois vasos. Com 2 vasos no jardim. Daquela salsa de folha comprida, também pior toda ainda válida. É que eu, sem fazer qualquer tipo de agricultura, assim, mesmo sem ter terrenos, se eu me esmerar, chego lá. Aliás, por esta lógica, até o turista finlandês que deixa o seu bocado de adubo numa levada qualquer é capaz de chegar cá e reclamar o subsídio. Sim, desde esteja registado. Desde esteja registado. Aliás, foste tu, Márcio, que me falaste ontem E já recebeste os 100 euros? na facilidade com que alguém se pode registrar no IFAP, não é? Exatamente. Basta ser, por exemplo, herdeiro de terrenos. Exatamente. Mesmo que seja um balde O de titular, ortigas. supostamente, imagina, és um herdeiro de um terreno, és o titular desse terreno, para efeitos fiscais é o suficiente. E há muitas pessoas que têm os terrenos e não os cultivam, obviamente. E há tantas outras que tendo acesso ao parcelado da herança de família, ou o seu próprio, que não utiliza, que não cultiva, pode-se registrar perfeitamente. As regras nesse aspecto e a fiscalização deixam muito a desejar. Para todos os efeitos, estamos a falar de um subsídio a que os agricultores efetivamente têm direito. Em vez de lhes ser disponibilizado. Estamos a falar de 2 coisas diferentes. O cheque não é subsídio. É um apoio. É um apoio, sim, a título isto é quase ridículo dizer, mas isto é quase a título de esmola, porque é óbvio que um agricultor, com todos os obstáculos que atravessa no seu dia-a-dia, a ter de vender batatas a 30 cêntimos para depois chegar ao consumidor final, ao vendedor final, e ver que estão a ser vendidas a 1,5€, olha para um cheque de 100 euros e não vai dizer, não, muito obrigado, hoje... É claro, porque é sempre bem-vindo, mas até aí é gozar com a necessidade das pessoas. Exatamente.
infantilizar é um apoio. Vocês estão a falar Podia de forma muito ser. séria. É Eu verdade. acho que é melhor ver isto de uma forma como cómico. o avanço em termos de desburocratização, que é um avanço enorme, por exemplo, em comparativamente. Depende. Nos últimos verões. O tesoureiro da Casa do Povo tem de assinar aqueles cheques todos, não deve achar muita piada. Pois, mas mesmo assim continua a ser um efeito. Mas ainda pode ficar com os 25%. Pois, também é verdade. Desburocratização, por exemplo, se compararmos este procedimento com aquilo que alguns jovens, sobretudo nos últimos anos, aquilo que no meu tempo, atenção, lá aqui há 25, há mais tempo, 20, 30 anos, eu fui a uma coisa que se chamava Juventude de Trabalho, agora chama-se Jovens em Formação. Exato. E os jovens em formação, coitados dos jovens em formação, sobretudo dos desta década, por causa das exigências daquele malfadado empréstimo Do PAEF. do PAEF, em que as instituições do Estado, neste caso da região, não poderiam fazer nenhum tipo de pagamento a um jovem que fez a Juventude do Trabalho nesta versão atual, e que para receberem 100 euros tinham que abrir uma conta, tinham que ser titulares da conta, Declaração de não dívida à Segurança Social, uma série de declaração de não dívida às burocracias, finanças, e que esses registro jovens criminal. Não havia simplex. assim, Né? isso foram casos que foram noticiados pela imprensa regional. Vacinas da raiva em dia. E para receberem esses malfadados 100 euros, tiveram, para além de demorar meses, portanto, tiveram que cumprir com uma série de formalidades. Ora, agora, isto é um simplexo agrícola, porque agora não é tomar lá aquela palha, mas é tomar lá este cheque de uma forma simples. Não é muito simples. A pessoa tem que aguentar 1 hora de discurso. Sim, e não sei se os 100 euros. Não sei se isso justifiquem. E quanto é que custa em croquetes esta brincadeira? Croquetes é um pouco complicado de dizer. Em chamuças sou capaz de fazer uma estimativa. Se foi um espetado já fica mais caro. A espetada não dá para muito. Outra comparação que se pode fazer e que é até bastante recente, que tem a ver com... Vocês viram a corrida, ou conseguem imaginar a corrida que foi? Mesmo os que não são nem agricultores nem necessitados fizeram aos 65 euros do charter dos voos dos estudantes. Pois foi. Neste caso estamos a falar de 100 euros. Portanto, vale a pena correr para estas coisas. E eu tenho que elogiar a simplificação de todos estes procedimentos. Se bem que deve dar um trabalhão para encher aqueles cheques enormes, pá, que se vê nas fotografias. Cheques de 1,5 m, pá. Sim, esses são. Eu gostava de receber um cheque desse que assim tapava-me completamente. Mas esses são só para a fotografia, porque houve um senhor no Feial que tentou levar o cheque e levou uma paulada. Claro. Chegaram-me relatos de pessoas que reconhecidamente são de outras cores políticas e que algumas foram pura e simplesmente excluídas. Não foram alertadas sequer. Não foram alertadas eu explico o processo que aconteceu no Conselho de Santana e que acho que ainda não está concluído. Determinados agricultores, boa parte deles é informada por via telefónica, que deve se dirigir a tal lugar para ouvir o discurso de Sua Excelência, o Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, e no final, como prémio de compensação pelo... A senha de presença. Exato. Isto não é por acaso que aconteceu ontem, que é uma sexta-feira de Quaresma. Isto é uma penitência. A pessoa vai, compra a sua penitência, fica 1 hora ali a ouvir aquilo tudo, e depois no final lá tem a dádiva celestial dos 100 euros, que sempre dá para comprar. Mas quer dizer, desta vez, pelo que te constou, quem reclamou não ouviu, está a fazer ondas, vai para o olho da rua. Penso que não. Houve uma postura um pouco, como é que eu ia dizer? Mais conciliadora. Tentativa de conciliação, porque não explicas facilmente a uma sala com centenas de pessoas, mais de metade das quais não contempladas com o bónus presidencial, o porquê de estarem ali especadas 1 hora a ouvir o discurso e não serem compensadas pelo sacrifício. Sim. De uma forma ou de outra. Mas eu soube que, por exemplo, as pessoas ligadas à cultura da vinha não receberam o famigerado cheque e foi-lhes dada uma explicação pelo próprio Presidente que seriam devidamente recompensadas a quando as transferências
do subsídio relativo à comercialização da vinha no próximo mês de abril. Se não Tanta estou, coisa, se não quando estou era em muito mais fácil dizer. Trazer o cheque, Se eu soubesse que você vinha, trazia o cheque. Não, o que eu aconselho é ir preparado com cheques extra nas próximas sessões de... Portanto, vocês já perceberam porque é que houve aquilo que vocês insinuaram, que era secretismo. Tem tudo a ver com uma estratégia que faz sentido. Porque se isto fosse divulgado, estava lá toda a gente, até dos outros. Não, mas assim sai o tiro pela culatra. É óbvio que se fosse algo que interessasse divulgar, já estava a passar na RTP Madeira. Senhor agricultor, por favor, exatamente. registre-se na sua casa do povo. Não, mas não, isto foi tudo muito... Não diga a ninguém. Até porque não haverá coisas mais importantes da agricultura por onde racionar esse dinheiro? Se fosse feito, por exemplo, um esforço da parte do Governo Regional para tentar fazer face à principal dificuldade dos produtores agrícolas a norte, que é a região que eu conheço, é a região que falo. RJM. Por exemplo, no que toca à Emissora produção, Católica da Madeira. à venda, existe um sistema de intermediação que no caso de Santana funciona através de uma empresa que faz chegar ao destinatário final os produtos. O agricultor, obviamente, é a parte, o elo fraco no meio desta cadeia. E tem alguns subsídios, vão existindo alguns subsídios, nomeadamente o da comercialização, que se não me engano está nos 11 cêntimos por quilo vendido, que vão ajudando a minorar essa situação. Mas é óbvio que para um produtor que vende pouca coisa e que tem pouco rendimento da sua agricultura, que na maior parte continua a ser de subsistência, e olha para um cheque de 100 euros é uma maravilha. Um cheque de 100 euros já dá para fazer... Dá para muitas sementes. 100 euros para muita gente é uma festa. Não, por isso mesmo que eu estava eu estabeleci aquele paralelismo entre a corrida ao charter, que representa 65 euros. Aliás, tu E fizeste também- aí, qual Lopes da Fonseca no CDS, fizeste uma fizeste uma Estacionalmente, aqui o Raul falou no Lopes da Fonseca. ponte, fizeste uma ponte, Agora tinha Uma exceção. fizeste a ponte para outro tema e nós não aproveitámos a ponte. Portanto, Para outra vamos, marca. Se fosse sim. um aqueduto, a gente aproveitava. vamos aproveitar agora a ponte e vamos falar desse tema que também marcou a semana e que foi o charter que esgotou ainda antes de estar à venda. Mas já há outro. Já há mais um. Já mais Da SATA. Basta ler o Mas só JM. na loja do cidadão. Basta ler o JM2, vem tudo lá bem explicadinho e tem a ver com é uma solução um pouco tardia, mas que acaba por reparar de certa forma a surpresa ou a forma como o mercado, digamos-lhe assim, surpreendeu com a sua corrida desenfreada e que executou o primeiro charter e agora havia que arranjar uma solução. A solução parece-me bastante oportuna, envolve mais um parceiro, a SATA, e portanto com agora a corrida aos bilhetes a fazer-se de uma forma muito mais Supostamente selecionada. é Pedro Calado que vai pilotar o avião e em princípio à chegada é um navegador. é o navegador. Não, mas neste caso ele vai arriscar. E à chegada vai estar o Sr. Presidente a distribuir cheques de 100 euros aos primeiros estudantes a sacar a bagagem. Como hospedeira, vai o secretário Pedro Ramos, que as pessoas vão pedir, traga-me uma sandezinha, não há. Eu desminto. Mas Sim senhor, mas ainda está ali, está para o próximo voo. Mas com esta corrida toda dos bilhetes aos charters, até antes, obviamente, da data oficial, não podemos dizer que há chique por espertismo aí claro que metido é. no meio. Oi, se há. Isso era mesmo Oi. a expressão que eu ia usar. Precisamente isso. Isto trasanda, é óbvio. Que são, mais uma vez, o que se nota é que são coisas feitas em cima do joelho. Mas está a ver. Parece, mais uma vez, que se está a esmolar, é disfarçado de um grande favor que se está a fazer ao povo, mas no fundo está-se a arranjar soluções de contingência de última hora para resolver buracos
do que devia ter sido bem resolvido. É curioso que isto já é a terceira tentativa de acertar com a coisa. A primeira foi no Natal, muito em cima da hora, a coisa não correu muito bem. Eu tenho uma opinião contrária. Correu bem? Correu bem. Correu bem porquê? Porque, como ninguém sabia do que é que estava a passar, toda a gente tratou da sua vidinha, toda a gente fez a sua reserva, e a verdade é que só quem aproveitou o voo do Natal, que até veio com lugares vagos, foram realmente aqueles que não tinham outra hipótese, portanto, Sim. não tinham mesmo serviço. Iam ficar lá mesmo. Acertou na mousse. Ok. E atingiu o mercado que era preciso atingir, que eram os carenciados, ou os que têm com menos possibilidades. Com mais dificuldades aqui. Exato. Como isto já foi. E porquê que aconteceu isso? Porque foi uma das críticas que se verificou na altura, é que devia ter sido anunciado, porque os outros marcaram antes e portanto agora só foram os que já tinham decidido ficar por lá. E tiveram que vir para cá. Alguns deles mal dispostos, porque se calhar se ficassem lá ficavam melhor. Coisas que já tinham combinado com amigos e namorados e não sei o quê, e agora tem que vir a casa ver a família. E tal, que chatice. Agora, Também há esse lado. Mas, esse lado é que deve ser falado. o que correu mal nessa altura, que não, comprovamos agora que não correu mal, porque o objetivo atingiu o foco, que era ajudar os que não tinham nenhum tipo de possibilidades de cá vir, e assim vieram. E vieram e tiveram direito a ser filmados e receberam brinde de maracujá. Isso de ser filmados tem muito que se dizer. Agora, desta vez, como foi... Vai na lógica dos cheques. Foi anunciado, como foi anunciado antes, o que é que fizeram? Quem sabe lidar com as agências de viagens, ou por exemplo, com as famílias, eu não posso recriminar aqui as agências de viagem. Porquê? Porque as agências de viagens são uma empresa comercial. Exato. São empresas e tiveram que beneficiar os seus clientes. E claro que se há uma família que faz férias e que no ano contrata nas X passagens, aqui vai-se à prioridade ao cliente. Claro, porque é aqui assim que as empresas informaçãozinha. funcionam. Não vamos a um cliente pontual que... Então, beneficiaram, não. Deram primazia aos seus clientes. Nada mais de normal. E quem trabalha em agentes de viagens também tem filhos na universidade. Pronto, e claro, tudo isso e funcionou. E vamos recriminar. Não, você trabalha aqui, tem que excluir logo o seu filho ou a sua filha. Mas por isso mesmo é que esta última decisão relativa ao voo da SATA, ao novo charter, o facto de ser só vendido na loja do cidadão, acho muito bem. Mas quando as coisas são feitas em cima do joelho e correm mal, depois é preciso corrigir. Se fossem bem feitas, atempadamente e bem pensadas, e não houver. Isto, no fundo, os charters são chequezinhos de 100 euros com asas. Acho curioso. Eu acho que vou princípio. chocar aqui as pessoas que estiverem a ouvir este programa, ainda por cima, e de certa forma até antecipar-me a uma abordagem séria, ao contrário do que nós estamos aqui a fazer. Isto era para rir? Era. Calma. Que é uma abordagem que o JM está a preparar e que tem a ver com, portanto, toda esta situação à volta dos voos charters e dos estudantes e não sei o quê. E como em tudo, não se pode generalizar. Mas o que é que está a acontecer na maior parte dos casos? Nunca como agora os nossos estudantes puderam ir para cá e para lá. Vocês sabem que há estudantes a vir todos os fins de semana à Madeira? Sim, já me tinha constado. Pronto. Alguma vez isso a gente poderia imaginar? Não, eu também passei por isso e Vir todos os fins de semana à Madeira? Não, já passei por isso de me deslocar entre o retângulo e a região. Mas vejam, por exemplo, que meados do eu século não estou a recriminar nem a dizer quem nem a emitir juízos de valor, que eu faço. até porque com as facilidades que estão em vigor, que estas facilidades nunca foram tão fáceis, apesar de tudo, tem defeitos e tem muita coisa. E mas tem vento de vez em quando. Exato. Ora aí está, que é outro lado do negócio, porque pronto. Já lá vamos. Como já dizia aquele grande filósofo português Jaime Pacheco, um pau de 2 legumes. Exatamente. Uma faca de 2 legumes. Mas o que é que está a acontecer com estas pessoas que para as famílias que podem e sabem, porque eu até vou-me precipitar aqui no outro raciocínio, que é assim: se todas as pessoas
qualquer pessoa pode fazer o seu planeamento. E qualquer jovem, qualquer mãe, qualquer pai que faça o planeamento do ano pode ter viagens sem ter que pedinchar o que quer que seja à TAP, ao Governo Regional, seja lá quem for. Fazendo um planeamento atempado, pode conseguir viagens sem ter que ir fazer reembolsos, ou seja, fazer abaixo e não é assim tão pouco frequente como isso. Basta estudar e planear. Mas o outro lado da questão é dos meninos que têm esse privilégio de ir e vir, muitas vezes, alguns deles todos os fins de semana. E isso pode ser um bom negócio, visto até na perspectiva familiar, que é assim. Porque um menino que está a estudar em Lisboa, em Coimbra, no Porto, onde for, se ficar um fim de semana livre lá, às vezes poderá gastar mais. No avião e para cá. Só o consumo mínimo de ir à discoteca é 10 euros. Toma lá, Zé Manel. Desculpa lá. E faz sentido. Faz sentido. Até porque, vendo o outro lado da questão, que até sai mais caro, há aqueles meninos e meninas, igualdade de género, que vêm cá passar. Ainda não falámos no Dia da Mulher. Olha, pode ser já a seguir. O Ronaldo está mortinho por isso. 4 senhoras, temos 4 strippers hoje em estúdio. Exato. Vamos fazer uma vamos fazer uma coisa absolutamente inédita. Exatamente. Vejo strip na rádio. Exatamente. E vejam o vídeo no YouTube. Fique connosco. Isto é... De alguns momentos vamos ter plano estratégico nu. Exatamente. Isto é diretamente, ou melhor, direcionado às nossas ouvintes com dificuldades visuais, pensando nelas com carinho. E... a gente deixa estar por aqui. Exatamente. Deixa o quê? Deixa estar para não mostrar nada? Ou é para mostrar? Não. Isto foi só um cheirinho. Um cheirinho. Mas atenção, todos tomaram banhinho. Isto não há cheirinhos desagradáveis. Bem, e com isto tudo, agora comecei a pensar nos cheirinhos e já não me lembro do que estava a falar. Isso é muito importante. E tenho até lido alguns desabafos nas redes sociais relativamente a isso. Falam muito, mas depois eu também sei, também passei por isso. Apanham-se aqui e pouco param em casa. Porque tem também a malta amiga cá e vão para aqui, vão para ali e pouco param em casa. Aquela história do estão-nos a impedir o convívio familiar com os nossos filhos e tal. Sim, muita hipocrisia. Há muita hipocrisia. Eu sei de estudantes no Natal ficaram chateados porque foram obrigados a vir cá. Como eu os compreendo. Eu não os compreendo, porque com o verão no Natal e eles ficaram no continente. Há um fator positivo. Esta maltinha que vem no Natal tem as missas do parto à espera. Exato, já é uma situação. Já é mais ou menos. Também se lê coisas engraçadas nas redes sociais, como por exemplo sugestões futuras a nível da mobilidade, que seria haver uma disponibilização. Em vez de ser estes charters pontuais, serem fixos, haver voos fixos com preço especial nas alturas fulcrais do ano, ou seja, Páscoa, Natal e final de ano e férias de verão. E Festa da Flor, que também é fulcral. Festa da Flor, o caraças. Aí sim haveria pacotes especiais e fora disso deixar o mercado funcionar. E acabava-se a história de... Logo, há pacotes especiais e fora disso levando o pacote. Não, isso já não podes dizer. Se tivesse aqui à mão o som do já te davam Nunca se desliguem do facto desta rádio ter um princípio católico. O princípio é católico, o fim é que não se sabe. Pois, o princípio é sempre católico. Pedimos desculpas, estimados ouvintes. O que o meu colega queria dizer era levar-nos santo pacote. Obrigado, vamos continuar. Ok, Dia da Mulher, 8 de março, há 2 dias. Dia da Mulher, falem-me disso. É uma grande injustiça, porque o Dia da Mulher, para já, 2 injustiças. O Dia da Mulher é de todos os dias. Eu estou rodeado, tenho essa felicidade de estar rodeado de mulheres. Na minha casa, tenho a minha mulher, 2 filhas. 3 grandes mulheres que fazem o Dia da Mulher todos os dias. E é por isso que eu sou feliz.
Isto já merece uma espadinha quando chegar a cá. Algum som. Pera. A outra grande injustiça é que não deveria haver Dia da Mulher. Porque uma mulher não se quer. A mulher não precisa destes subterfúgios para ser valorizada. Nem nós, homens, deveríamos ser chamados à atenção nestes dias como somos. Aliás, o próprio facto de existir Dia da Mulher já é um mau sinal. Exatamente, porque comemora-se geralmente o dia das coisas que são ruins, o Dia Mundial da SIDA, o Dia Mundial do Cancro, o Dia Mundial da Mulher. A mulher é uma coisa É uma boa. coisa boa. Quer dizer, depende. Não sejamos generalistas. Não sei o que é que estás habituado, mas. Mas é exatamente isso. As feministas que nos estão a ouvir devem. Rita Ferro Rodrigues, estás a ouvir? Desejando relvas de te dar uma mocada. Oh! Mas no mau sentido. Exatamente. Porque acabaste de dizer, para já, objetificar a mulher, ou chamar-lhe boa, e há cada trambolho por aí, e depois coisa também. Não, porque há três coisas que dizem sempre a verdade. coisa São as boa. crianças, os bêbados e as leggings. Eu também disse isso. Dizem Estou a sempre a gostar verdade. de. Vocês estão-se a desgraçar sozinhos. Isto é um programa um pouco antidemocrático. Parti a luz toda. Não, eu não estou muito, não estou muito de acordo. Aliás, não estou de acordo. Eu também não estou de acordo porque fui interrompido. Tens razão. Termina o teu. Senhor Diretor, avance. Eu acho que a mulher não precisa de um Dia da Mulher. Portanto, é a coisa mais. Bem, eu não quero usar a palavra ridículo, mas não deveria haver Dia da Mulher. Da mesma forma que não há o Dia do homem. Não há o dia. E nós sabemos que até daqui a dias deve estar aí a chegar o Dia do Pai, que é assim um prémio de consolação. Mas elas têm a Dia da Mãe. Não, eles têm 15 e a gente tem uma. E com a nova lei, que o Da governo paridade, da exatamente quer impor. 40%, eu acho uma estupidez, avance logo para os 50%, pá. Não. Tá, Agora, Step by esta step, forma, step by esta step. forma descontraída como a gente aborda estas questões não nos impede, não é a mim, não me impede em particular de ver que há na sociedade portuguesa e no resto, mas a nossa que conta, que há umas certas disparidades, por exemplo, trabalho igual, pago de forma diferente. Já não vou nessa lamúria dos lugares de desfia, porque, por exemplo, há setores onde são completamente dominados por mulheres, e bem, por exemplo, justiça, educação, e há outros setores que são assim um pouco mais... A minha casa. Mas vocês já repararam? Por exemplo, há um dado que é concreto e que é fundamental, apesar da gente ter a mania de fazer humor com tudo, a verdade é que nas nossas casas quem é que manda? Melhor. Quem é que nos põe na linha? Melhor são as mulheres. Pronto. Mas não é só, até na vida pública as coisas mudaram. Hoje em dia, das 6 forças políticas na Assembleia, 4 são dirigidas por. O que nós não devemos é exigir coisas iguais, coisas que são diferentes. Há papéis que são tradicionalmente masculinos, e porque são, pela sua natureza, masculinos. E há outros que são femininos. E isso. Eu disse 4 e vocês nem questionaram. É impressionante. Estava a ouvir o Agostinho. 4 forças políticas lideradas por. Por mulheres. Sim. 4, ok. Espera, Isto é muito deixa-me subtil. pensar, Isto é deixa-me muito pensar. subtil. É para nomear, Meia. mas é nacionais. Nacionais. Ora, Assembleia temos da o- República, vá. Temos os Verdes, Sim, muito bem. temos o Bloco, Muito bem. temos o CDS. Sim, qual é a quarta? A quarta, deixa-me cá pensar. Não penses muito, é PCP, já viram um Jerónimo a dançar. Acabou. Não, isto é numa tentativa desesperada para ver o Edgar a dançar, que foi a única figura política do Partido Comunista que ainda não via dançar. Até. Mas isso do Edgar, que é uma figura que eu admiro bastante, até porque me lembro da altura em que ele estava no seminário diocesano e quando havia jogos de futebol
com o colégio o seminário onde eu andei, que era os dionianos, e os senhores, os meninos dos diocesanos apanhavam cada cabazada no nosso terreno. Mas mas é uma figura que eu aprendi. Ele já tinha aquela estratégia de assustar com o olhar naquela Não, mas eu altura. tentei fazer algum humor e vocês nem reagiram. Mas o que significa que o problema é vosso ou o meu. Mas eu tenho que. Já acabaste? Não, acabei. Tens de ver até ao fim, senão não recebes os 100 euros. Eu chego. A comparação e o paralelismo que vocês estabeleceram entre o Jerónimo Martins, que vocês retiveram aquela dança. Jerónimo não é Martins, isso é de... Não, Jerónimo Martins. Jerónimo do Não, mas o Jerónimo do PCP que dançou nas presidenciais e que eu ouvi dizer que tinha muito charme. É algo que o Edgar deve ter charme noutras andanças, porque a cabazada que ele apanhou em termos quando se meteu nas presidenciais Essa foi lixada. até é uma coisa que parece que querem apagar, mas não. Nem com burro é velha. Mas eu tenho... E o cavaco a dançar também não é melhor. Não. Eu vi e fiquei traumatizado. Isso é horrível. Agora, o Ramalhianos eu já imagino como é que deve ser. Aquilo é uma dança muito mais. Eu tenho Mais que militarizada. discordar. Tenho marcha militar. Tenho que discordar da vossa opinião, que eu acho que faz todo o sentido o Dia da Mulher. Porque não se esqueçam que não é uma festa, não é um dia de festa. Muita gente... Diz isso às mulheres que meteram vídeos de tá strip. O Ontem, antes de o que está ontem. a fazer é desvirtuar o sentido do dia. Muito bem. O dia não é para oferecer flores, nem caixinhas de chocolate, nem para ir se esfregar. Mas isso é com segundas intenções. Em male strippers oleados ou oleosos, nem é para ir a jantaradas do CDS E dançar com o Dr. Rui Barreto. O Dia da Mulher não é para isso. O Dia da Mulher não é para festejar nem para celebrar. Já vi que não foste convidado para essa festa. É para homenagear. Lavar a roupa, lavar a louça, engomar. Há duas datas que concorrem para o dia 8 de março, uma delas nos Estados Unidos, outra na Rússia, curiosamente, ambas que implicaram a perda de vidas humanas em nome de uma causa. E é isso que o dia significa. Da mesma forma que se celebra o dia das vítimas do Holocausto, por exemplo, celebra-se no sentido de homenagear a memória. Mas eu percebo a tua lógica, mas não deixa de ser relevante que aquilo que se por exemplo, o exemplo que deste do Holocausto é de uma minoria perseguida. A mulher nunca será uma minoria. Não, mas tem a perseguida. Mas é perseguida, muito Não, bem. tem a perseguida. Bem, ainda bem que aqui os nossos ouvintes não viram os gestos. Os gestos de perseguição. Só para que saibam, este pequeno segmento foi todo feito em roupa interior. Nem mais. Exatamente. Em homenagem aos strippers que no dia 8 perderam. Alguns perderam a sua noite e ganharam. Neste momento que caminhamos a passos largos pelos sinais que aqui o Ricardo está a fazer. Quase para o final do nosso Deve ser o único programa no país que não falou no futebol. E eu Futebol, futebol e nas últimas travessuras e nos Benficas e nas judiciárias. Nos e-mails. Já sabem aquela Nem nas topeiras. O Sporting agora está. Mas eu acho que é um princípio. Bem, vamos lá. Vamos abrir uma aqui o exceção. Raul já está, como o caro ouvinte já se deu conta, o Raul já está um pouco incomodado, apesar do Benfica ter sido visado claramente nesta não estou semana. nada preocupado, eu sou adepto do Futebol Clube do Porto, caralho. Exatamente por isso. Porque, é por isso. Porque o que é que um benfiquista, e eu vou fazer aqui uma confissão, que é assim, algumas pessoas, os que não me conhecem, terão alguma dificuldade em perceber qual é o meu O gosto clubístico. E aqueles que me conhecem acham um pedaço estranho, porque eu na Madeira não sou nem do Marítimo, nem do Nacional, nem do União, sou da Associação Desportiva da Camacha. Aliás, O Maniche ainda está. o Maniche está Lembrei-me agora. Gostei muito da ideia na altura. Mas... Eu espero que vocês não riem, porque isto não é para rir. Eu sou o 500 da Camacha.
Temos que rir. Eu sou o número 500 da Camacha. Não és Para comercialista. aqueles que não sabem, Com cotas pagas. foi na Camacha que se jogou a primeira vez futebol e foi o Agostinho a dar para o meu clube. Para além disso, também sou, e essa é que é a confissão que eu faço pela primeira vez, eu sou benfiquista e faço numa altura negra para o benfiquismo. E, portanto, e aquilo que eu espero, estas ações que estão em curso com a Polícia Judiciária e o Ministério Público, muita gente empenhada, eu, porque gosto de futebol e acredito menos no futebol, estou à espera que isto tenha consequências. Nem que o Benfica tenha que ir parar à segunda divisão. O meu Benfica Não, o campeonato nacional, porque tem o Benfica B. não, o campeão nacional, o grande campeão nacional, se tiver que ir parar à segunda divisão, que vá. Porquê? Porque eu não quero de forma nenhuma que se repita o escândalo que aconteceu com o que nós vem. Não é Picos Dourados. São referências muito assim. Jogos concretos. Aquilo que nós ouvimos Pinto da Costa a falar claramente. Uma camisola, ou que seja com 1 milhão de euros. Para todos. Quando a justiça apurar qual foi e agora podes falar ao protesto. Eu acho que é importante, principalmente depois daquilo que tu disseste e quebrando a regra não escrita do nosso programa de que não falamos de futebol, mas há alturas em que vale a pena, e é nesta. Ok, então porque temos aqui, é regra. temos aqui eu quero reforçar. Desde que não se pode falar de futebol enquanto o Porto não for campeão. Se há aqui um benfiquista, eu percebo. se há aqui um benfiquista a dizer isto, também deve haver um portista a dizer isto. Porque noutros países nós ouvimos falar em que houve casos pontuais. Houve o Marselha do Bernard Tapie, houve o Atlético de Madrid do Rio de Rio, mas em Portugal parece que todos os grandes estão contaminados. Não há dúvida nenhuma. Aliás, é um pedaço patético. Isto tem que acabar. É um pedaço patético que todas as pessoas, e quase todas as pessoas, Basta gostam de ver o futebol. líder do Sporting. Basta ver assim, toda a gente a ser. Se este programa tivesse uma bolinha, eu dizia a palavra, mas como não tem essa bolinha vermelha, eu digo. Toda a gente a ser roubada, Marítimos, Bragas, os mais pequenos, todos esses clubes. E todos eles a se posicionarem ao lado dos grandes clubes, ora numa vez, ora por numa altura, outra. Não seria que se pudesse descer os três grandes, mas posso interferir como agnóstico desportivo. Tens poucos segundos, porque estamos a exatamente, quase a chegar ao fim. Só para dizer isto é para avacalhar um pedaço. Agora tem corte, porque a judiciária está atrás do Benfica. Pois é. Exatamente. Pronto, já vai calhar. Com essa terminamos. Tenham um bom fim de semana. Até para a próxima semana. E se puderem, vão sacar um cheque de 100 euros. Vale a pena. Vale mais. Este foi o plano estratégico desta semana com convidado especial, Agostinho Silva, diretor do JM. Podem acompanhar também na nossa página do Facebook. E ouçam e reouçam, porque este foi o plano estratégico. Palmas para a Celina Provisão. Plano Estratégico, a análise da semana na JM-FM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas.
Plano Estratégico, aos sábados às 9 da manhã, para começar o fim de semana em grande.